Bem-vindos a mais um episódio aqui da Fábrica de Mentes Inquietas. Hoje, tendo um convidado muito especial, com informações que vão ser extremamente úteis para nós todos, né? Nós todos. Marlene Monteiro da Silva, psicóloga principalmente hospitalar, e trabalhou com assuntos de cirurgia bariátrica durante bastante tempo, mas tem múltiplos interesses, né? E faz parte aqui da nossa bancada, comigo, Afonso Souza Júnior. Eu sou também médico, como nosso convidado, sou coloproctologista e pertenço ao departamento, pertenço ao departamento de gastroenterologia do Hospital das Clínicas. E o nosso convidado, Pedro Sutil de Paula, é clínico, ele se titula clínico, mas ele tem um viés mais para geriatria, mas na realidade o assunto que parece que é o mais importante para ele é a questão da questão humana, né? Do humanismo na medicina, na relação com os pacientes e na relação dos pacientes com as próprias doenças, né? Então, mas nada melhor do que o próprio Pedro contar um pouco aí da história, da trajetória e da história atual. Certo. Então, eu sou um clínico, né? Mas por uma questão também da minha formação, que tem uma grande influência de medicina de família também, eu fui muito mais para o lado da geriatria e dos cuidados paliativos, né? Hoje, cuidados paliativos é a coisa que eu mais amo fazer, é onde eu mais me realizo, assim, com absoluta certeza, embora eu goste também muito de fazer prevenção, né? A minha formação foi um pouco diferente, ela foi muito baseada na questão de uma formação mais humanista. Eu não gosto da palavra de medicina humanizada, né? Porque parece que para humanizar você tem que ser não humano em algum momento, né? Então tá errado isso já, né? Então, mas a palavra que se aproxima é a medicina não desumana, né? Vamos colocar assim, eu acho que já é melhor. Então, é bem nesse viés mesmo. E a geriatria e os cuidados paliativos se despontaram mesmo como o lugar dessa atuação ser mais imediatamente benéfica, muito, muito concreto, assim, né? E também nessa questão da centralização de cuidados, né? De você pegar aquele paciente que passa por milhões de médicos, milhões de profissionais, e você tentar fazer um cuidado mais próximo, mais racional também, né? E voltado para aquilo que é importante para ele, né? E para a família e tudo mais, né? E não necessariamente com aquele monte de aqueles aparatos todos, né? Então esse que é mais ou menos a nossa abordagem. Você chegou a falar para mim a diferença, o que é paliativo? Que eu adorei esse termo quando você me explicou o que é paliativo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que é paliativo. E para quem que é paliativo? Porque muitas vezes nós falamos de paliativo e achamos que é só paciente terminal. Será que é isso? Me fala. Uma coisa que eu detesto, que eu fico ofendido, então, quem estiver ouvindo me conhecer, jamais fale que vai, tipo assim, eu vou consertar alguma coisa na parede, então eu vou só fazer um paliativo, né? Ou como muitas pessoas falam, eu vou fazer um paliativo, né? Mas não é esse o caso. Eu detesto quando usa essa palavra para fazer uma coisa que é quase como uma maquiagem, né? Ou uma coisa mal feita só para dar aquela segurada. Definitivamente, paliativos, isso não é. Paliativos, pela definição da OMS, é uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pessoas que estão com algum diagnóstico que ameace a vida. E a etimologia da palavra paliativo significa palio, né? Quem já foi naquela, né, a gente passou recentemente por Corpus Christi, aquelas procissões que tem aquele guarda-chuvinha que fica o Santíssimo Sacramento, que é uma coisa bem religiosa. É um guarda-chuvinha de pano, assim, né? Depois, se quiser dar um Google, é o palio, né? Que é esse guarda-chuvinha. Então, esse guarda-chuva significa proteção. A nossa missão
equipe multidisciplinar, né? Porque muito dificilmente vai ser só um médico a fazer essa abordagem, né? Ou, se for só um médico, às vezes fica bem inadequado. Mas a equipe multidisciplinar que provê esse cuidado ao paciente é essa de proteger o paciente. Proteger de quê? Da própria doença, dos sintomas, da falta de dignidade do período de adoecimento e morte e uma proteção muito importante para nós que somos profissionais da saúde, né? Proteger o paciente dos profissionais de saúde, do sistema de saúde, que adoece, que causa mal, que não melhora muitas vezes e que pode destroçar esse caminho, né? Às vezes, uma coisa que eu às vezes falo assim, às vezes a gente não vai falar isso diretamente para o paciente, mas muitas vezes entre a equipe, assim mesmo, né? Que se eu não posso salvar a vida do paciente, pelo menos que eu salve a morte dele, né? Salvar a morte desse período tão importante, talvez o grande momento da nossa vida, né? No fechamento de tudo, né? No encerramento da obra da nossa vida, a gente viver bem, por que não? Por que não viver bem, né? Então, é assim que a gente entende, né, paliativos, e é isso que eu quero, assim, avidamente entregar para os meus pacientes, né? Então, não significa que qualquer tipo de doença ele pode passar por isso, né? Uma necessidade, não necessário somente no final da vida, pode ser um pouco antes. Definitivamente é melhor que seja um pouco antes. Como que é isso? Quais são as doenças realmente que precisa desses mais cuidados paliativos? Então, na verdade, assim, pela definição do OMS, qualquer doença que ameace a vida, certo? Qualquer doença que você tenha um caminho de ameaça à vida. No fundo, viver ameaça a vida, né? Assim, para viver basta, para morrer basta estar vivo, né? É isso que eu ia falar, e não importa a idade então, né? Porque... Não importa a idade. Inclusive, eu tenho um amigo que é paliativista de crianças, pediátrico, que é brilhante, o Takeuchi, ele é realmente, assim, incrível, e eu tive a ocasião de acompanhar uma amiga, né? Assim, ela se tornou uma amiga num período que eu morava no Rio, e que ela, com 14 anos, tinha um adenocarcinoma, que é um câncer de células secretivas dos seios da face, que depois metastatizou para tudo, enfim, faleceu com 14 anos. E a instalação de cuidados paliativos para crianças é muito difícil, né? Muito difícil, imagina, né? Assim, se já é doloroso com pacientes de 100 e tantos anos, semana passada eu fui ver uma paciente de 106, e muitas vezes é difícil a gente entender o final da vida daquela pessoa tão preciosa, com 106 anos, imagina com 14. É muito, muito doloroso, né? Mas é necessário, né? A morte ocorre em todas as fases da vida, ela ocorre, né? E responder a sua pergunta, quando é necessário a instalação de cuidados paliativos? Quando a gente tem o diagnóstico daquela doença que possível ou provavelmente vai conduzir o paciente à morte, certo? Então, de preferência naquele momento. Por exemplo, quando a gente tem uma situação de um diagnóstico de um tumor irressecável, né, de cólon, alguma coisa, que é uma coisa que é muito importante e que é para mim, um dos grandes benefícios de você tratar tanto o paciente que já tem um diagnóstico muito avançado, quanto você fazer a prevenção. Né, a quantidade de tumores que eu, como médico, às vezes da atenção primária, descobri, só seguindo o protocolo, seguindo a ciência, né, fazendo a colonoscopia, fazendo sangue oculto, e você salvou a vida daquele paciente, né, não atuando como paliativista, mas na prevenção. Mas também atuar ali quando a gente já não tem mais a possibilidade. Então, quando você faz esse diagnóstico, você viu, o ideal é que os cuidados paliativos comecem a atuar ali mesmo. Mas será que necessariamente a gente precisa de falar de morte na nossa cultura latina? Desde o momento do diagnóstico? Não necessariamente, certo? Em outros lugares eles falariam.
os países nórdicos, os americanos. Eu fiz um estágio na Mayo Clinic lá em Jacksonville e eu fiquei assim chocado, porque a gente aqui latino, né, a gente sente tudo, meu Deus, não posso, tem palavra que eu não posso dizer, né? Não posso, tem muitos pacientes que não conseguem falar que tem câncer, né? Ou a família não consegue falar, fala assim, não, é porque aquela doença, né, aquele tumor, né, aquelas coisas, mas não fala a palavra câncer, imagina, né, tem toda uma carga atrelada. E lá, eu lembro de uma paciente perguntando pro médico, que era paliativista lá também, falando, e como eu vou morrer? Aí eu pensei que ele fosse responder de um modo assim, com eufemismo, né? Não, a senhora vai ficar mais fraquinha, igual a gente faz aqui. A senhora pode ficar mais fraquinha, e aí vai ter algumas alterações pulmonares, cardíacas. Mas não, ele falou com detalhes mesmo. Não, porque a senhora vai começar a ter insuficiência respiratória, aí a gente vai dar tal medicação, aí o coração da senhora vai começar a ficar um pouco mais lento, aí a senhora já vai estar sem consciência por causa disso, daquilo, até que os órgãos da senhora vão parando. E eu fiquei vendo aquela cena chocado, assim, latino também, né? Meu Deus! E aí... Mas é o jeito de cada um. Então, necessariamente, quando a gente faz o diagnóstico, a gente precisa de falar de morte? Não necessariamente. Mas, se a morte for algo importante a ser abordado, seja pela proximidade, seja pelas coisas que devem ser feitas, é necessário que a gente tenha essa disposição. E vá sondando com a família, com o paciente, né? A forma melhor para abordar a questão da finitude, né? Não necessariamente falando de morte, mas da finitude. Aí o timing é uma coisa interessante, né? Porque tudo isso serve para a iminência, né? Então, estão próximos da morte, quanto mais antecipado, melhor, né? E aquelas doenças degenerativas que a gente já fala de morte, ou já entra em cuidados paliativos desde o diagnóstico? Por exemplo, Stephen Hawking, né? Sim. É ela, né? Nós temos, infelizmente, um colega de enfermaria que está com ela bastante avançado. Mesmo autismo, né? Porque o autista ele não vai ter autonomia depois que tiver o cuidado principal. Nós tivemos aqui uma conversa. Vai perder muito do suporte, né? Então não vai estar exatamente na morte física, mas vai estar na morte mental, vai ser de participação no mundo, né? Caberia nessas situações assim tão distantes do momento final? Aí depende. A grande questão assim que a gente tem que colocar, primeiro que tem bastante critério para isso. Mas geralmente é difícil a gente passar por esses conflitos no dia a dia, porque geralmente a gente está diante de algum quadro que precisa dessa abordagem, né? Então isso seria uma especulação mais teórica. No dia a dia a gente não tem muita essa temática para ser abordada, né, necessariamente. Mas é bom que a gente tenha a clareza, que às vezes não é tão clara assim, de uma doença progressiva, certo? Mesmo que seja idade. Interessante a gente conversar sobre isso. É isso que eu ia perguntar, né? Os idosos também, né? Porque muitas vezes não tem uma doença e também vai... Como que é isso? Senilidade é um CID, né? É uma condição, é um código de doença que a gente inclusive pode colocar como justificativa do óbito de um paciente, né? Então, a senilidade é uma doença progressiva, né? Então, por exemplo... a quem estiver ouvindo, né? Eu tenho uma avó de 90 anos. Desculpa se isso choca, mas assim, a gente não considerar a finitude, a morte de um ente querido que já é nonagenário, tem alguma coisa errada. É importante que a gente coloque a morte como um elemento do cuidado desse paciente. O que eu vou fazer? Porque... Assim, no fundo, a gente falar sobre isso, ou falar que é necessário conversar sobre isso, no fundo, e às vezes isso causar um mal-estar, é a nossa latinidade mesmo, né? Aquela coisa, nosso sentimento que vem falando sobre isso. Mas, na verdade, assim, eu converso sobre a minha morte com a minha família.
como eu gostaria de ser cuidado. Só que ainda é muito virtual, né? Às vezes eu falo isso com os pacientes, né? Tem paciente que fala, não, doutor, então eu estou bem, significa que vai ficar tudo bem, eu não vou morrer, não sei o que. Olha, eu não tenho essa garantia nem para mim mesmo. Eu posso, nesse exato momento, qualquer um de nós aqui, podemos estar com as primeiras células do tumor, que daqui a 6 meses, 2 anos, pode me matar. Isso deve me assustar? Não. Eu estou fazendo o que eu julgo ser necessário para prevenir isso e tudo mais, mas assim, isso pode acontecer. Então, a consideração da morte, a consideração de falar sobre morrer, principalmente em condições progressivas, como a idade mais avançada, né, é muito importante, muito importante. Não, ao meu ver, certo? Não estou querendo também... eu tenho muitos amigos e muitas pessoas nordestinas. No contexto do Nordeste, por exemplo, é muito difícil se falar sobre morrer, sobre doença grave, porque as pessoas carregam emoções muito intensas, atreladas a cada palavra. Então é muito difícil você fazer uma abordagem, às vezes, mais transparente. Às vezes você vai precisar de usar de vários eufemismos para conseguir alcançar aquela compreensão. Então, respondendo à pergunta, sim, geralmente quando a gente tem uma questão progressiva, é mais palpável, como um tumor, que necessariamente cresce, como uma doença degenerativa como Alzheimer, que é uma das as grandes coisas que a gente vê no dia a dia hoje para estabelecimento e conversa de paliativos demências, neoplasias e doenças muito graves de outras naturezas, como, por exemplo, doença renal crônica, né? Paciente que fica dialítico e você precisa de abordar para encerrar aquelas diálises. E às vezes questões neurológicas. Uma questão, por exemplo, que não é tão progressiva, mas que geralmente requer conversa de Alzheimer, por exemplo, de paliativos, é uma sequela de AVC grave. Certo? Essa é uma questão que já tem estabelecimento, tem protocolo que, a partir de um certo gravidade daquelas sequelas, você pode conversar com a família e você pode estabelecer cuidados paliativos, certo? E mesmo não sendo uma questão tão progressiva, mas é importante por esse porque as causas que causaram aquele AVC estão ali, né? Então, o paciente já tinha diabetes, então já tinha pressão alta, já estava com várias outras placas ali que provavelmente outros AVCs vão ocorrer. Isso, estou dizendo que isso é diferente da questão, por exemplo, do autismo, né? Que é uma condição de vida daquela pessoa, mesmo que ela tenha uma interatividade diferente, ou a funcionalidade dela é diferente, mas não vai implicar nesse tipo de conversa, certo? Uhum. Por causa disso. Porque a gente não tem uma condição que ameace a vida, é uma condição que faz da vida ser diferente, a interação ser diferente, mas não necessariamente... com essa perspectiva. Uhum. Então seria assim, né? Você pode pensar no cuidado paliativo, é o cuidar, né, do paciente, pode ser qualquer tipo de outra doença que vai levar muito tempo naquela condição. É como se você treinasse aquela pessoa para aceitar certas condições? Não, assim, na verdade isso daí eu acho que é mais o conceito de conscientização da doença. Doenças crônicas precisam desse diálogo. Então, por exemplo, você acabou de descobrir que é diabética. Aí eu acabei de comer um browniezinho numa confeitaria que tem ali muito gostoso. Se eu tivesse descoberto que eu tenho diabetes, eu ia ter que me conscientizar que antes de vir para o podcast eu não ia poder comer o brownie. Certo? Ou eu ia lá na confeitaria e iria falar, não, eu vou precisar de achar uma opção diet aqui para eu poder comer. Então, essa conversa de consciência, de conscientização do que eu faço com a doença, ela vale para qualquer diagnóstico e qualquer conversa de saúde. Mas a conversa de paliativos, ela precisa dessa questão de você ter a morte como um elemento do horizonte.
certo? Se eu não tenho a morte como elemento do horizonte, a conversa de paliativos, ela não tem que ser feita, o que não significa conversar sobre morrer. Diferente. Eu não vou contratar um médico, não vou chegar para a gente ver sobre isso para cuidar da morte. Agora, por exemplo, se um paciente quiser marcar em consultório comigo, que ele falou, não, eu tenho 60 anos, eu tenho, sei lá, 40 anos e eu quero me preparar para morrer. Como eu faço para eu me preparar para isso, mesmo sem ter diagnóstico nenhum, mesmo sem ter condição nenhuma? Isso é possível? Claro que é. É maravilhoso se a gente pudesse já explorar possibilidades, né? Isso é ótimo, mas é diferente. Entendem a diferença do A conduta é diferente. A abordagem. Uma é uma coisa virtual ainda, né? Uma é uma coisa virtual. Uma possibilidade, essas coisas todas. A outra é real. Por exemplo, eu posso conversar com vocês aqui. Como vocês gostariam de ser cuidados na ocasião do diagnóstico de uma doença que conduzisse vocês à morte? Quem vai saber, né? Então, tem alguns estabelecimentos importantes. Quem vai cuidar de você se você perder a lucidez? Quem vai ser seu cuidador principal? Isso é essencial de definir em lucidez, principalmente se a família é conflituosa. Como você gostaria de ser cuidado? Se você tiver uma doença, por exemplo, se tiver um AVC e você tiver muito grave lá e a gente vê que, na verdade, as chances de que você volte, você fique bem, vão ser muito remotas. O que você gostaria? Gostaria que, por exemplo, falasse, não, vamos desligar os aparelhos e permitir que ela faleça? Ou não, eu quero muito que tente tudo que for possível dentro daquilo que é razoável para que eu possa voltar e eu vou preferir isso. Porque esse tipo de coisa parece que não. Mas quando você é o familiar que tem que conversar com o médico sem você ter a autoridade dada pela própria pessoa sobre os desejos dela, é covarde. Não é só desconfortável, não é só incerto, não é só ruim. É covarde, sabe? Você ter aquela angústia de você, eu filho, eu sobrinho, eu cuidador, eu sei lá quem, ter que decidir pela vida daquela pessoa é ruim, é desconfortável demais. Então, é um ato de caridade. Para as duas pessoas, né? Para aquela que está indo embora e para a família que também está ali, porque assim, a pessoa tem o direito de escolher. Exato. E a família também não tem obrigação de tomar decisões que deve ser muito dolorida para ela. Exatamente. E assim, não só dolorido, mas usando do inglês, né? Inacurada, não é exata. Não é aquilo que você gostaria, é aquilo que ela pensa que você gostaria. E isso não é exato, né? Não é bom de se fazer, né? Então essa conversa é um ato de caridade, né? Você deixar claro, assim. Para mim, eu já deixei claro para minha família. Eu falei, olha, se eu tiver uma doença grave que eu não possa responder por mim e tiver a chance, me deixa partir. Me deixa partir, assim, né? Conversa direitinho. Se eu tiver condições de voltar legal, me deixa voltar legal. Se tiver alguma coisa que eu tenha de deficiência, ok, faz parte. Mas, assim, se tiver essa possibilidade... Não, a gente vai investir milhões de coisas aqui. E não estou falando de dinheiro, tá? Isso não tem a ver com dinheiro. Às vezes as pessoas se confundem muito com isso. Que hoje em dia tem todo um clima de desconfiança do sistema de saúde, de forma geral, seja no SUS, seja nos planos de saúde, né? De que as pessoas às vezes estão querendo fazer coisas por economia ou para ganhar dinheiro, que infelizmente a gente vê acontecendo. Então os familiares chegam às vezes achando que às vezes abordagens para diminuir investidas significa questão de economia. Não é de dinheiro. Quando o serviço de saúde geralmente fala de investimento, é de investimento de recursos não só financeiros, mas de intubação, droga vasoativa, UTI, outras coisas que inicialmente um leigo poderia pensar que é a melhor coisa do mundo e não é, né? Para a gente que já está acostumado a ver o hospital,
o ônus de estar ali em questão da dignidade do paciente, do conforto do paciente é muito, muito grande. Tem que se pagar um preço de empobrecimento da dignidade do paciente muito grande, né? De ficar numa UTI. Então, é uma coisa que tem que valer a pena. Tem que valer a pena, né? Não tem dúvida disso, né? Então... É a decisão. Mas e aí, como que entra a religiosidade, por exemplo, né? Porque também tem essa questão, né? A questão religiosa, e tem várias crenças, né? Que muitas vezes se coloca, e eu vivenciei isso no hospital durante todo o meu trabalho dentro de uma enfermaria, que a pessoa realmente acredita, né, que um pai de santo vai cuidar, ou que uma outra que não tem uma doença mais séria, que Deus vai cuidar, que coloca na religiosidade uma fé tão grande, né, pode ser até que venha a ter, mas muitas vezes percebíamos que dali não tinha outras condições, né? Como que fica isso para vocês como médico? Então, essa é uma questão bem sensível, muitas vezes. Tem um conceito nos paliativos que é o coping positivo e o coping negativo. No fundo, é você se utilizar bem ou mal do seu substrato do conceito religioso, né, das experiências espirituais que a pessoa pode ter. Coping positivo. Aliás, só antes disso, eu já tive pacientes com coping negativo em todas as religiões que eu já pude atender. O que é coping? Nós estamos falando com vários tipos de pessoas, então provavelmente não vão conseguir entender. Explica um pouquinho melhor isso. É essa questão de você se utilizar bem ou mal, né, daquilo que você tem do seu conceito religioso. Então, vamos pensar assim, de forma geral. A gente está numa sociedade majoritariamente cristã. Então, eu acredito que Jesus vai me curar, ou vai curar minha mãe, ou vai curar o meu pai aqui desse câncer. Então, eu não quero aceitar nenhuma intervenção que fale sobre cuidados paliativos, porque isso significa me dar por vencido. Isso é o quê? Coping negativo, certo? Eu acredito, aí a mesma pessoa, a mesma fé, a fé cristã. Então, eu acredito que essa doença veio como parte da minha vida. Não necessariamente porque Deus quis, não necessariamente porque existem coisas ruins ou por uma maldição, mas é algo que aconteceu na minha vida. Então, eu vou me apoiar na minha fé e vou deixar meu coração em paz e vou confiar que a gente vai fazer tudo o que for necessário. Mas quando não houver mais recursos que precisam de trabalhar em relação à cura, eu vou entender que Deus tem algo naquele sofrimento para mim e vou tranquilamente viver esse momento, aceitar esse momento. Coping positivo, certo? Isso vale também para o budismo, isso vale para o judaísmo, isso vale para a Umbanda, para o Candomblé, para o espiritismo kardecista, para os evangélicos. E eu já tive todas as possibilidades. Assim, eu tive pacientes com coping negativo. Acho que acaba que, graças a Deus, a maior parte das pessoas entende bem e aceita bem a morte, aceita bem o adoecimento dentro das suas limitações. Mas eu já tive coping negativo com todas as religiões. Eu me lembro bem de pacientes católicos, evangélicos, pacientes budistas e pacientes do candomblé também. E pacientes kardecistas, que também, todos eles, eu já tive alguns que não aceitaram bem por conceito religioso, ou instrumentalizaram o conceito religioso que tinham para justificar a não aceitação daquele momento, certo? Então, já tive, não adianta dizer. A decisão, né, de poder passar por esse processo, né, paliativo, muitas vezes a família entra nesse conceito religioso e muitas vezes também o próprio paciente. Isso. Como eu falei, assim, a boa parte dos pacientes que a gente precisa de abordar, na minha prática, certo? Eu não estou dentro de um serviço de oncologia, não estou. Eu estou dentro de um serviço geral. Então, a gente pega tanto os pacientes oncológicos, quanto pacientes idosos, demenciados. A maior parte dos pacientes que a gente atende são pacientes com quadros demenciais ou com múltiplas comorbidades. Então, muitas vezes o paciente não está lúcido mais. O nosso diálogo é exclusivamente com a família. Certo? Então,
E outra, a geração que hoje é idosa não é uma geração que gosta de falar de morte. Não é. Geralmente é uma geração que, como os antigos, não gosta muito, tem muitos esses sentimentos atrelados a falar sobre morrer. Então, muitas vezes o diálogo é feito mais explicitamente com a família, né? Então, conversar sobre essas questões de morrer acaba sendo um atributo nosso com a família, tá? E aí, qual era a sua pergunta mesmo? Desculpa. Religiosidade. Religiosidade, perdão. Então, e a minha impressão é que isso maximiza, né? Porque eu responder por mim mesmo, eu estou enfrentando uma coisa, mas quando você tem que responder pelo outro, você meio que você fala assim, não, eu preciso de fazer mais do que para mim mesmo, né? Uhum. E aí você meio que... Isso daí pode ser realmente um fervor desse coping negativo, né? E da pessoa realmente querer que sejam feitas coisas que, no fundo, não vai auxiliar no caminho, né? E vai fazer esse significado de sofrimento. Mas muitas vezes também, quando pensar assim, não, vou aceitar, ele está no processo final. Não seria o familiar, né? Não seria também para ele um sentimento que eu desisti? É isso. É isso. A pessoa não se sente no direito. E por isso que é interessante essa conversa. E não precisa de ser um negócio assim oficial. Às vezes só você dá um negocinho e fala assim, olha só, aproveitando aqui esse assunto, se eu tiver num quadro como esse, não inventa moda. Não fica achando que eu vou querer ficar aqui nessa terra para sempre. Se vocês verem o médico falar que realmente assim não tem outras possibilidades, me deixa partir. Então seria ideal que todos falassem já sobre a morte e sobre quais os cuidados que você gostariam de ter antes. Sim, um assunto do dia a dia. Seria porque vou levantar uma questão, né? Você está muito definido sobre o que você quer e não quer no seu final de vida. Mas daqui 20 anos você pode ter uma ideia diferente. Posso. Né? E daqui 40 anos, outra ideia. E daqui 60 anos, uma terceira ideia. E quando tiver 100 anos de idade, você fala, não, espera um pouquinho mais disso, ou um pouquinho menos daquilo, em relação ao que eu já falei, vamos fazer a mudança. Né? Então tem que ser uma conversa do dia a dia. Exatamente. Quer dizer, do dia a dia, não todo dia a dia assim, mas uma conversa frequente. E uma conversa sem medo. Porque a gente sem drama. Tabu. E sem drama, né? Sem medo, sem drama. Medo até pode ter, como que é? Porque ninguém sabe como será depois da morte, né? Fica aquela pergunta. Mas sem drama, né? Porque todos nós vamos morrer, né? E a nossa sociedade, pelo menos aqui, né? Pelo menos a nossa sociedade latino-ocidental, sei lá, eu conheço não tanto assim das outras culturas para dizer que se isso é geral. Então, estou focando aqui na nossa realidade. Tem um horror de morte tão grande, né, que é um negócio, para mim, sinceramente, infantil. Para mim, eu não consigo ver de outra forma. Para mim, é como se fosse Porque, apesar dos antigos não gostarem de falar sobre morte, eles, às vezes, viviam a morte de uma forma... Quando ela acontece, né? De uma forma mais orgânica, até porque acontecia mais, né? Você via mais gente morrer quando era mais jovem, né? As famílias tinham, sei lá, 12 filhos, metade deles morria, né? Morria. Então, a morte era sepultamentos, enterros, eram coisas habituais, cemitério. Mas eles aí não deveriam estar mais acostumados com essas perdas, porque é o lidar com a perda, né? Com a dor de não ver mais. Exato. É engraçado, assim, é meio que para mim, talvez seja uma dicotomia, mas que é também, assim, quando eles, na época desses baby boomers, né, dessas pessoas que naquela época que tinha 12, 15, 16 filhos, 9 filhos, também era uma época em que não se tinha tanto acesso à saúde. Então, de certa forma, aquela geração não tinha oportunidade de ficar viva no hospital. Não tinha hospital, não é verdade? Não tinha, não tinha tecnologia no hospital. Só te lembrar a febre... Amarela? Não. O que no começo do século, a febre espanhola, a gripe espanhola.
lá na década de 20 e 30, o que é que se ia fazer no hospital? Não tinha transfusão, não tinha injeção endovenosa, não tinha conceito de UTI, não tinha conceito de hemodiálise ainda, né? Isso tudo foi depois. Então o hospital era só um abrigo, né? E por isso morrer também não era uma coisa tão impensável assim, né? Porque acontecia. Era natural, então. Acaba que essa conversa de paliativos também ela surge de uma opção, né? Porque eu não tinha opção antes, então eu tinha que aceitar que a pessoa ia falecer, ok. Mas hoje em dia eu tenho opções, eu posso manter a pessoa viva numa máquina durante muito tempo, né? Muito tempo. E aí, então, a gente tem que optar em não colocar a pessoa naquela máquina sabendo que ela não vai ser benéfico para ela, não vai ser digno, não vai ser humano, não vai ser nada, né? Então, antigamente, essa conversa tinha outro caráter. Tem que pensar no paciente em si, né? Como se ele consegue viver assim, vegetando, né? Então, antigamente você não podia manter a pessoa vegetando, né? Não tinha como manter ela vegetando. Por exemplo, coisas simples, né? Que mantém a pessoa... uma pessoa que tem uma pessoa que tem ela, como esse seu colega. Antigamente a gente nem falava sobre ela, né? A pessoa só ficava ruim, entrava em insuficiência respiratória e morria, nem tinha nome para a doença. Agora, a pessoa ela pode fazer a traqueostomia e a traqueostomia mantém ela viva durante muito tempo. Não estou falando aqui se eu acho que é bom ou ruim, só estou falando que a pessoa pode fazer isso. E ela também não conseguindo mais mastigar, você faz uma GTT, a pessoa fica viva com a nutrição enteral durante muito tempo. Você fala, não existia sonda. Não existia sonda nasoenteral, imagina. Então, se agora você coloca a sonda, você consegue manter por anos a vida da pessoa, que naquela época ela morreria ali. Mas precisa ver se ela quer. Exatamente. Aí entra a importância desse diálogo, porque eu tenho possibilidades. Mas não necessariamente essas possibilidades são positivas. Não necessariamente. Já vi, por exemplo, nesse caso da Ela, eu já vi gente que falou, não quero que seja feita nenhuma intervenção invasiva em mim. Quando eu entrar em insuficiência respiratória, eu quero ser sedado, eu quero receber medicação para melhorar a minha respiração e me deixar partir. Então, tem essa pessoa e tem a pessoa que faz a traqueostomia, que faz os procedimentos e vive bem com ela. Qual dos dois é certo? Não tem certo. Não tem. Respeitando o ser humano. Aí, lógico, tem Aí volta a palavra do começo, que é o humanismo, né? Exato. E é claro que, assim, também aí tem isso, mas também tem algumas definições que são bem técnicas também, né? Por exemplo, mesmo que o paciente queira muitas vezes ser submetido a coisas que podem acontecer, não necessariamente ele vai poder ser submetido. Por exemplo, um tumor inoperável de cólon, né? Descobriu lá um tumor que tem extensão para retroperitônio, que não tem com risco imediato de obstrução nem nada. E aí, a gente não pode operar. Não, mas doutor, eu quero que opere de qualquer jeito. Você pode se negar, né? Fala assim, infelizmente, se eu operar a senhora, ou se eu operar o senhor pode morrer. Então, eu não vou operar. Aí, se a pessoa quiser ir atrás de outro, aí é outra coisa, entendeu? Então, não necessariamente aquilo que existe de disponibilidade vai ser algo que vai ser feito de acordo com a vontade do paciente. Não. Tem que ter todo um conjunto de coisas, tem que ter indicação. Mas, de forma geral, e assim, isso são questões também mais virtuais. Geralmente, as conversas são muito boas. Geralmente, a gente tem empatia boa. E essas conversas é só com o médico? Você falou da equipe multidisciplinar. Quem participaria nisso tudo? Como que ficaria também as questões emocionais nesse sentido? Aí, assim, quem participa aí depende muito de cada serviço. Tá? Por exemplo, lá no meu serviço, a gente não tem um psicólogo disponível para isso o tempo todo. Então, geralmente, a gente lança a mão do psicólogo para uma conversa, por exemplo, para uma reunião familiar, quando a psicóloga ou o psicólogo já estão envolvidos e eles vão auxiliar mesmo nessa consciência. Ou tem, às vezes, o próprio psicólogo já vai
se antecipando, né, de alguns conceitos que ele já vê que são óbvios muitas vezes, ou porque foram deixados no prontuário, o que quer que seja. E também qualquer outra... A gente já teve situação, por exemplo, de fazer parte da conversa os familiares do paciente, às vezes o próprio paciente, mas na maior parte das vezes, como geralmente às vezes são pacientes que não estão com lucidez, muitas vezes, né? Então, geralmente é só a família mesmo, que a gente conversa num lugar mais separado. O psicólogo ou psicóloga, às vezes assistente social, às vezes o próprio fisioterapeuta, outros especialistas como o oncologista ou o cirurgião, né? Então a gente insere esses elementos na conversa à medida que é necessário, né? E também a gente é inserido nessa conversa à medida que é necessário, certo? Muitas vezes os cirurgiões já definem a questão de paliatividade, não como, mas quando. Ou seja, não, é inoperável, aí às vezes o oncologista já definiu que não tem possibilidade de quimio-rádio. Então, cada um já deu a sua definição, aí vem para a nossa equipe já com essa definição. Então, a gente vai trabalhar melhor as questões de viver, como vai viver, alívio de sintomas e de preparação para falecer. Isso numa conversa, então. No dia a dia, às vezes numa reunião, depende muito do que é necessário para cada caso. Não tem um padrão. Vocês passam isso para o paciente? Passa isso para a família. Às vezes o paciente, muitas vezes a gente, sempre que possível, a gente comunica tudo isso para o paciente. O que a gente geralmente faz? Fala assim com o paciente, olha, então o senhor agora está vindo para os nossos cuidados, né? A gente é cuidado da equipe que cuida de pacientes que estão mais fraquinhos, o senhor está mais fraquinho. Isso se a gente estiver precisando de usar eufemismo. Muitas vezes o próprio paciente já sabe, aliás, poucas ainda. O paciente já sabe o que é cuidado paliativo, então ele dialoga melhor sobre isso. É raro isso ainda na nossa prática. Mas, de forma geral, para os pacientes que já são mais idosos, a gente vai... Então, a senhora está mais fraquinha, então a gente vai cuidar para a gente viver melhor esse período, né? E a senhora... Eu gostaria de saber, a senhora quer que a gente fale tudo sobre a doença, sobre as coisas que vão ser ditas? Às vezes tem umas coisas que são meio chatas da gente conversar... Ou a senhora ou o senhor prefere que a gente converse direto com a família da senhora? O que a senhora prefere? Aí, muitas vezes, o próprio paciente fala, eu prefiro que converse direto com a minha família. Né? Então, é mais fácil para vocês do que conversar com o próprio paciente? Fácil é uma palavra meio... que não... Mais tranquilo, por exemplo. Às vezes é... Desconfortável. É menos desconfortável não conversar diretamente com o paciente, mas ao mesmo tempo você... porque é aquela coisa, talvez a pessoa me interprete mal, mas eu gosto de falar sobre isso. Eu acho uma oportunidade brilhante você saber do que vai acontecer com você, de morrer. Sim, eu também concordo. É que quando você falou que você foi fazer o estágio e lá eles falam muito assim, você fica assim, nossa, fiquei preocupada por ser latino. Agora você está nesse lado de ter que falar para as pessoas, né? Então, como que é para você? Ou como que é mais confortante falar que só com a família, que pelo menos não está vivendo direto aquela dor, aquela perda com o paciente, porque cria-se também um vínculo, né? Então... novamente, então, é um pouco mais confortável, é mais indireto você conversar com a família e não com o paciente. Mas, assim, usando as palavras certas, e eu acho que a gente sente... É uma questão de missão, assim mesmo, sabe? De você ver e olhar assim, eu poder conversar e poder preparar alguém para a própria pessoa viver bem a vida dela até o momento da morte... Né? O que não significa, assim, é difícil a gente falar assim, preparar a pessoa para morrer. Não é isso, não. É para viver bem até morrer. Se né? dá o espaço, né? Para a psicologia, dá o espaço para que ele possa falar e se sentir melhor, né? Acho que isso é
É gratificante demais, é gratificante demais. Mas vocês estão falando de envolvimento que é muito particular de vocês e de vários dos colegas, né? Mas existe uma outra vertente, né? Que já que existe protocolo, chancelado por entidades importantes, e o colega vai lá, uma parte das vezes é médico, vai lá e fala, bom, põe uns X aqui e ali, né? E a pessoa vai por esse caminho ou por aquele caminho, sem uma conversa, sem um explorar das expectativas da família, do próprio paciente. Aí é muito covarde. Eu acho isso daí muito triste. Mas é comum, né? Mas é comum. Existe, é verdade, existe. Aí eu tive uma experiência em Glasgow, e na AGS, em que eles tinham um formulário mesmo, né? Uma página inteira, assim, em letra pequena, né? Que o médico paliativista ele ia lá, conversava com a família ou com a própria pessoa e tinha 1 milhão de perguntas, né? Que deixavam escolhidas e deixava aberto. Olha, se amanhã vocês quiserem mudar algum desses itens, para positivo ou para negativo, é um documento em aberto. Eu achei assim de um expediente, uma humanidade interessante. E é isso assim, não é um negócio que é estático, né? Então, não é uma coisa que a gente vai fazer e que vai ficar, né? Geralmente eu uso a seguinte imagem, né? Para explicar o que é paliativos. Porque muitas vezes as pessoas acham que paliativos é um gráfico, né? Em que o paciente... Existe esse gráfico do luto, na verdade, né? O luto antecipatório da notícia, depois a morte e o luto que desce. Então, você tem, às vezes, um gráfico de funcionalidade que desce. Então, parece que paliativos é isso. Uma seta para baixo que vai descendo. Assim, mas muitas vezes não é isso. Tem subidas, tem descidas, tem voltas, tem uma série de coisas. Então, para mim, eu tenho uma visão meio 3D dos paliativos. Que, na verdade, paliativos é uma cerca. Em que, nessa cerca, eu protejo o paciente, naquele mesmo conceito. Dentro da cerca tem o paciente, tem dignidade, tem conforto, muitas vezes tem hospital, se for necessário, mas tem alta também, tem ida para casa, pode ter retorno para o hospital? Pode, em alguns pacientes pode, outros, se for possível, não precisa, e aí tem outro tema que depois vocês quiserem falar sobre morrer em casa, que é uma questão que para mim é muito cara. Então aqui tem vida espiritual, tem visita de padre, visita de centro espírita, tem visita dos líderes religiosos, tem aí, enfim, e aqui fora o que tem? O que não vai ter, né? Aí, às vezes, UTI, droga vasoativa, cirurgias desnecessárias, quimioterapias que vão acabar com esse período, né, depois de estabelecido. Mas, às vezes, esses elementos podem entrar de volta, né? Uma coisa que já aconteceu algumas vezes, só para ilustrar, né? O paciente é muito idosinho e ele está com uma bradicardia, ou seja, o coração batendo muito devagar e está começando a ter alteração cognitiva, está ficando com um raciocínio meio doidinho, por causa da falta da chegada do sangue, do débito cardíaco. Já aconteceu pelo menos umas 3 ou 4 vezes de me consultarem falando, não indicaram o marca-passo, porque o idoso é idoso demais, ou ele está com um tumor enorme, ou ele está com não sei o quê. Eu falei, mas por que não indicaram? Um procedimento simples que você coloca, o idoso, o coração dele vai voltar a ter um débito bom, ele vai voltar. E aquele marca-passo é pura qualidade de vida. Não tem, assim, é igual, não vou fazer a cirurgia de catarata porque está muito idoso, não sei o quê. Gente, que faz a cirurgia de catarata? Porque se a pessoa pelo menos puder ler a Bíblia, se ela quiser ler a Bíblia, ou ela lê os livrinhos, lê as notícias, para ela poder viver bem aquele período, que às vezes a gente nem sabe quanto tempo tem ainda. Então, aí você entende que muitas vezes aquilo que a gente acha que não vai estar ali dentro, às vezes entra na metade do caminho. Por quê? Porque a gente está num contexto diferente.
Então, é uma questão da gente realmente deixar... A cerca precisa de existir, eu preciso de proteger. Mas os elementos que entram e que saem, eles vão ser colocados de acordo com a demanda, né? E aí, uma outra coisa que eu explico, principalmente para os familiares, porque é muito comum a pergunta: doutor, não sei se ele está sofrendo. Não sei se mamãe, que já está com Alzheimer avançado, não fala, não faz nada, está sofrendo. Não sei se papai, que teve AVC e não interage, está sofrendo. Então, a gente geralmente eu explico 2 pontos cardeais, assim, que ajudam a gente a saber se a gente está ou não está num caminho, ou orientando para o bem do paciente, que é o conforto e a dignidade. O conforto é muito fácil da gente saber. Se o paciente está com dor, falta de ar, incômodo, se ele está com alguma coisa que você saiba que ele está sofrendo ou que ele mostre para nós que está sofrendo. Então, se ele não faz face de dor, se ele não está com nada assim de incômodo, então, ok. Então, a gente alcançou o conforto, então pronto. E a dignidade? A dignidade pode ser adquirida com aquilo que a própria pessoa diz, né? Então, quando eu estiver nessa situação, deixe a minha unha pintada, porque eu gosto dela pintada, eu quero usar aquele perfume que eu gosto, eu quero deixar a minha imagem de Buda, a minha imagem de Nossa Senhora de Fátima, ela tem que ficar aqui do meu lado, seja no hospital, na UTI, no raio que parta. Mas isso é dignidade pura, né? E também o uso das medicações adequadas e dos tratamentos que são proporcionais e adequados faz parte da dignidade. Então, a gente, sabendo dessas 2 coisas, a gente fica com o coração muito mais tranquilo, né? E outra, assim, existe um vazio quando você considera a morte. É como se a gente... outra coisa que eu odeio, além daquela coisa do paliativo, é quando a pessoa fala que... não tem mais nada o que fazer. Ai, gente, às vezes eu tenho vontade de pegar eu brinco com os meus pacientes, vou pegar a varetinha de marmelo se não fizer exercício. Tenho vontade de pegar a minha vareta de marmelo, meu negócio de beisebol e tacar na cabeça da pessoa. E isso vem muitas vezes da própria equipe de saúde. Isso eu fico puto. Não tem mais nada o que fazer. Como não tem mais nada o que fazer, gente? Pelo amor de Deus. Sempre tem alguma coisa. Tem muita coisa para fazer, para a gente poder viver bem. Dá para fazer uma lista interminável de coisas a se fazer para alguém que está nesse caminho de doença e de falecimento, né? Então, mas fica esse vazio. A pessoa está querendo a cura, não tem mais a cura. Então, o que a gente vai fazer? Então, tem uma lista de coisas para a gente adquirir a dignidade do paciente, né? Então, são essas 2 coisas que eu gosto de geralmente explicar e abordar com a família. Nossa, muito bom. Acho que mensagens importantíssimas, né? Foram trazidas aqui pelo Pedro. Não tão sutis assim, né? Adorei. Mas que dão um corpo para as ideias que a gente tem. A gente é mais meio leigo em relação a esse assunto, né? E a gente aprende onde é que estão as balizas, que são muito interessantes, né? Não são tão concretas assim, em termos de baliza rígida, né? Mas são concretas nas atitudes, nos cuidados e nos pensamentos, não como são o Pedro... os protocolos, né? Não é seguido, né? Tem o protocolo, mas não é fielmente, e sim a relação com o paciente. Sim. O paciente, no lugar do paciente, a família, às vezes, né? Então, não deixem de curtir, não deixem de indicar este podcast para os amigos, viram que é esclarecedor. O Pedro fica à disposição, o contato dele pode ser através da gente, mas se você quiser falar, você tem rede social, essas coisas, quer falar? Tem, é só @drpedrosubtil lá no Instagram, que aí lá também tem todos os meus contatos, tem o Linktree lá. Vale a pena a gente recorrer a ele, né? Mesmo que você esteja com 20 anos de idade, jogando beisebol, né? Talvez, a gente já tem que pensar no que virá no futuro, né? O Schumacher não tinha ideia de que ia ter um acidente numa pista de esqui recreativa, né? E seguramente já tinha conversado com a família sobre a morte, né? Já que ele era corredor de Fórmula 1 e
e tinha, tô aqui imaginando, hein? E tinha o risco de morte a todo momento, né? Então a gente tem que talvez dar um pensamento nessa direção. Obrigado, Pedro, por esclarecer. Obrigado pelo convite. Muito obrigada, Pedro. Nada. Obrigada mesmo.